Olá, amigos. Vamos a uma análise especial. Nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, às 8h37 da noite, horário de Brasília. O objetivo dessa análise é falar um pouco da expectativa que a gente tem de abertura para o próximo pregão, dia 26, a partir das 13 horas. A Bolsa abre a partir das 13 horas, visto que lá fora, Europa, Estados Unidos, tivemos aí quedas acentuadas aí nas ações e, consequentemente, isso tende a afetar bastante a nossa abertura de pregão e na quarta-feira tem a abertura com gap de baixa, a abertura negativa. Então, antes de mais nada, eu te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, procedimento muito simples. Basta você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, para que apareça uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no meu canal. Se não tiver essa imagem aparecendo, na parte inferior do vídeo também você vai ter essa opção para se inscrever no canal. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, acompanhamento dessas operações, as carteiras de ações, uma semanal e uma mensal, e ainda informações relevantes durante o pregão, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber isso aí de forma gratuita no seu celular durante um determinado período, celular ou desktop durante um determinado período. Então, começando aqui mostrando o gráfico do EWZ. O EWZ nada mais é do que um fundo de índice na bolsa que é negociado na bolsa americana, que tem como objetivo refletir o comportamento das principais ações aqui da nossa bolsa, da bolsa brasileira. Então, isso é uma referência no sentido, é como se fosse o Ibovespa dolarizado. Então, refletindo ali uma média dos principais, o comportamento médio dos principais ativos, as ADRs que são negociadas lá nos Estados Unidos, de Petro, de Vale, enfim, e de outros papéis. Então, temos aqui, dá para perceber que nós temos uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e dentro dessa tendência de baixa, o que aconteceu aqui na segunda e na terça-feira, enquanto o Ibovespa estava fechado? Uma forte queda. Na segunda-feira caiu 5% basicamente e no pregão desta terça-feira, hoje, dia 25, caiu mais 1,4%. Enfim, uma queda aí que resultou no total um somatório de 6,4%. E o que isso tende a refletir para nós aqui para o Ibovespa? Em média, a gente tende a cair em um pouco mais do que 5% somado a esses dias. Mas de onde vem essa informação, né? Vou pegar aqui os dados. Essa informação eu vou falar um pouco mais adiante nesta análise, mas primeiramente aqui esses dados que para mim são um pouco mais importantes. Então, começando aqui, primeiramente falando do EWZ, o que eu fiz? Eu peguei aqui nos dias 18 até o dia 21, lembrando que 17 foi feriado nos Estados Unidos, então tem uma diferença aqui em termos de comportamento, mas nos demais dá para se perceber que, ou seja, subiu aqui também, aqui caiu menos, lá caiu novamente no dia 21, aqui também caiu parecido. Enfim, o que eu fiz? Eu peguei a volatilidade desses últimos dias, volatilidade média nesses últimos dias, dos últimos 10 pregões em cada um desses dias e também do Ibovespa, ou seja, lá o EWZ tem uma volatilidade um pouco maior do que a nossa. E aqui 1,71%, ou seja, a comparação, como são ativos correlacionados, a gente tem aqui um fator de 0,88, ou seja, 88% de comportamento que acontecer lá tende a acontecer aqui, na média. Não significa dizer que isso é o que vai acontecer exatamente, mas na média tende a acontecer. Ou seja, o somatório das quedas de ontem e de hoje, 6,4%. O que isso tende a representar, considerando a questão da volatilidade, esse fator aqui? Tende a representar uma queda de 5,65% para o Ibovespa. Não é um número exato, só estou representando pelos cálculos que eu fiz aqui. Pode ser que seja menos, um pouco mais, mas em média a gente pode ter essa queda. Então, qual seria a expectativa? Considerando que o Ibov fechou em 113.681 no pregão do dia 21, sexta-feira, antes do carnaval, a gente tende a ter ali, considerando essa queda, o Ibov buscando a região próxima dos 107 mil pontos. Então, isso seria a expectativa mais negativa para o Ibovespa. E aí, olhando para o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário aqui do Ibovespa, o que isso representaria? Vou botar no gráfico diário. O que isso representaria, né? No preço? Onde é que isso tenderia a ir? Aqui, próximo de um fundo anterior. Antes tem suportes? Tem. Tem suporte relevante aqui por volta dos 109.580. 109.580 seria uma primeira região de suporte, onde o Ibov pode parar a queda e não vir para essa queda acentuada de 5,6%, mas considerando aí o que aconteceu, a gente pode ter uma queda realmente buscando essa região de 107.262
Abaixo desse patamar tem um suporte aqui de um fundo anterior em torno de 107,059 e depois disso uma região de 107,864. Basicamente, se a gente pegar até a projeção dessa congestão que o Ibovespa tem, fazendo aqui uma projeção na região mediana da queda, vou fazer uma projeção aqui alternada daqui para cá e projetando aqui desse ponto, né? Então, a gente teria aqui basicamente uma projeção de 100% dessa lateralização aqui, desse patamar, dos pontos mais testados, a gente teria uma projeção por volta do 108,214, que se aproxima do 107,264. Tá? Então, a tendência é que a gente venha perder toda essa região de suporte, caminhando aqui para um patamar mais abaixo do suporte. Primeiramente tem esse 109,500 que eu já comentei, e depois a região perto dos 108 mil pontos e 107, que seria a expectativa baseado na questão da volatilidade, comparando a EWZ com o Ibovespa, com o comportamento médio do Ibovespa, a volatilidade média de ambos os ativos. E baseado já nessa questão, eu fiz o mesmo estudo para Petrobras e para Vale. Então, pegando aqui esses estudos da Petro e da Vale, voltando aqui para o dado estatístico, então lá as ADRs da Petro, da PETR4, PBR.A, a gente teve aqui a média de volatilidade nos últimos pregões é bem parecida com a média de volatilidade nos últimos pregões aqui da PETR4, ou seja, são ativos correlacionados, então volatilidade muito parecida. Então, basicamente, lá caiu nesses últimos 2 dias 9,2%, somado à queda dos últimos 2 pregões, dia 24 e 25. Então, considerando aqui essa proporção, a gente teria aqui em torno de 9,18% de queda para PETR4, a expectativa de poder ter essa queda na Petro com esses dados que eu levantei. E aí a Petro fechou 29,14 na sexta, a gente teria aqui uma expectativa de 26,46. Isso indo para o gráfico, na PETR4, R$ 26,46, já deixei até uma linha aqui para baixo, 26,46 significaria a perda de toda essa região aqui de suporte. Isso representaria uma oportunidade de compra, então vamos olhar para um gráfico semanal. Gráfico semanal, a gente tem aqui a Petro, essa é uma região importante de suporte que já foi testada, tentou subir, agora tende a gerar o que? Um pivô de baixa no gráfico semanal, com essa expectativa de queda. Mesmo que caia menos, a tendência é que venha a perder essa região aqui de suporte. E caminhar para os 26,46, abaixo desse patamar, o suporte mais relevante, falando em termos de preço, suporte importante, 26,06. Agora, se a gente for para o gráfico mensal, no gráfico mensal aqui tem uma região de suporte ali de uns topos anteriores do gráfico mensal, que é perto ali em torno de 26,76, ou seja, um pouco mais provável 26,46, que é o ponto de expectativa de queda. E aqui nós temos outro nível importante desses dois fundos, que é mais na casa dos R$ 25,00, R$ 24,95. Enfim, nessa faixa de preço, nessa primeira faixa de preço aí na faixa dos 27,29 até os 26,76, ou mesmo 26,46, para quem está pensando no longo prazo, seria um ponto de colocar um pouco de ações na carteira, pensando no longo prazo em PETR4. Agora, eu colocaria bastante capital, já dá uma tacada grande, eu não faria isso. Por quê? Porque eu vou comentar mais que existe uma expectativa da gente poder ter uma correção até um pouco maior, seja em Petro, em Vale ou em outros ativos. Então, deixaria pelo menos algo ali, por exemplo, num fundo de renda fixa, um dinheiro reservado para esses momentos. É uma estratégia bem interessante, que se a bolsa tem um cenário bem positivo para longo prazo, é interessante que você, quando então a bolsa está no nível mais para cima, você coloque menos capital, e quando ela der as pancadas para baixo, tiver as correções mais acentuadas, você pega esse dinheiro num fundo de liquidez, de um pouco maior de liquidez, um fundo de renda fixa, você vai lá e direciona esse capital ou uma parte desse capital para fazer algumas compras pensando no longo prazo. Faz bastante sentido na minha avaliação esse tipo de estratégia. Outra é aquela que você pega os momentos maiores de queda, você vai fazendo compras e vai fazendo compras praticamente que mensais, mas principalmente nos momentos maiores de queda, fazer compras um pouco maiores do que as que são aí que você faz, por exemplo, mensalmente. Isso numa estratégia de longo prazo. Então, seguindo aqui para no caso da Petro, né, então teria na faixa dos 26,76, 26,46, até um pouco mais acima, que tem uma região em torno de 27,29, um dos primeiros níveis. O próximo nível seria na faixa dos 24 e 25 reais. E abaixo disso, outro nível importante de suporte para Petro, ou seja, se o mercado resolver fazer uma correção realmente muito acentuada, que até anularia a tendência de alta no gráfico mensal da Petro, seria vir para baixo dos 23, 28, caminhando para a região ali na faixa dos R$ 22 em termos de suporte.
Mas indo para a Vale 3 agora, na Vale 3 aqui a estatística mostra o seguinte, que em média lá a volatilidade da Vale, né, a DR da Vale 3 lá na Bolsa Americana é de 2,86%. Aqui ela é um pouco mais volátil, 3,05%, né, diferente do Ibovespa, que lá é 1,93, 1,71%. E aqui a Vale já tem um fator 1,07, ou seja, se a gente tem aqui a ação da Vale caindo 9,9% somatório desses dois últimos pregões, a expectativa seria 10,55% para o nosso mercado, considerando o fechamento de sexta 50,13, a gente estaria falando R$ 44,84. E aí o que isso tende a representar lá no gráfico da Vale 3? Dá um zoom menos, tende a representar ela buscar uns fundos lá para trás do gráfico diário. Quais são esses fundos relevantes? Primeiro tem essa região de suporte que deve abrir totalmente abaixo desse patamar, abaixo dessa região aqui de suporte. A expectativa seria essa, não é o que vai, não significa dizer que é o que vai acontecer com certeza ninguém tem no mercado de renda variável. Então temos aqui na faixa de primeiro suporte na faixa dos R$ 46,00, depois teria ali uma região de suporte mais por volta, um outro suporte por volta dos R$ 45,72 e outro na faixa dos R$ 45,00 que se aproxima justamente desse nível de R$ 44,84. Considerando isso no gráfico semanal, o que isso representaria? Uma queda mais acentuada, que o ativo já vem dando sinais de perda de força. A Petro, no caso da Petro, ela deu sinal aqui de perda de força no fechamento dessa semana, que voltou para baixo da média ao testar uma zona importante de resistência lá dos 30,70. Então, trazendo a expectativa de poder ter algo para baixo, só que o mercado já vai vir mais forte para baixo. E a expectativa é essa de abrir mais forte para baixo, de uma única vez, de um único pregão. E na Vale 3 também tinha uma expectativa um pouco maior para baixo, que tentou subir, perdeu força, perdeu a mínima da semana passada, fechou para baixo da média, enfim, expectativa maior de queda. A ação, consequentemente, tem um suporte imediato na casa dos 48,70, mas nessa região dos 44,84 é a região mais relevante de suporte no semanal. Então aqui seria um ponto onde pode bater aqui e gerar algum tipo de repique de alta. Quais são as alternativas em termos de swing trade para se buscar entrada nessa região? Perda de força na queda, superação da máxima do pregão anterior. Seriam as alternativas de se buscar uma entrada em termos de compra contra tendência na Vale 3 pelo gráfico diário. Ou mesmo de se buscar uma entrada pensando num prazo maior em cima dessas ações aí da Vale. Essa é uma alternativa, olhando para o gráfico mensal, olha só que essa região um pouco mais para baixo ainda é mais relevante, R$ 44,50, por volta de R$ 44,50. Enfim, de 45 a R$ 44,50 é a região importante de suporte da Vale, que é um dos níveis que pode justamente ser interessante para se colocar na carteira, pensando num longo prazo em cima desse papel. Seguindo aqui para falar do Ibovespa na questão das correções, então a gente já viu os possíveis pontos que a gente pode buscar. Lembrem-se sempre de não ter esse número, os números certinho que vai bater lá nesse patamar. Pode passar, pode ser um pouco mais ali, e em média é o que pode acontecer considerando ali o comportamento dos ativos correlacionados que eu já mencionei. Indo aqui para o Ibovespa, falando na questão da estatística de correção, que eu falei assim, pode pegar um pouco do capital e colocar aqui nesse momento dessa queda. Faz sentido? Faz sentido. Pensando no longo prazo e no cenário de longo prazo da Bolsa, faz sentido. Agora, ter mais capital para, se a queda persistir, no mês de março, por exemplo, vir mais para baixo, você teria mais chance de colocar mais ativos aí na carteira e reduzir o preço médio pensando numa retomada para cima. Por quê? Porque olhando para o gráfico aqui, para a estatística, de 2016 até 2019, dá para se observar que a gente teve aqui algumas correções que eu vou mostrar aqui no gráfico mensal do Ibov. Gráfico mensal do Ibov, que são essas correções aqui. Eu vou tirar essas linhas daqui, vou deixar essas linhas aqui. Mas de 2016 até agora, a gente teve algumas correções. Essa correção, essa aqui, daqui para cá, essa aqui pequena em termos de tempo, essa aqui foi a maior de todas, ali na faixa de uns 22%. Então, da máxima para a mínima, que 22%. Essa aqui, daqui para cá, essa também daqui para cá. E agora, iniciando uma próxima, que o mercado já perdeu a mínima do mês anterior, já deu um sinal de poder ter uma nova correção. De poder, por exemplo, se aproximar da média móvel exponencial de 13 períodos, que está nessa faixa de 104,404. Quanto caiu em média essas correções? Nós tivemos aqui em média nessas correções
média de 12,98%, 13% de média. Considerando um mês o período que corrigiu mais forte, aquele que eu já mostrei no gráfico, quase 22%. Então foi uma correção mais acentuada aqui por parte do Ibovespa, mas na média, considerando aqui todos esses dados, em torno de 13%. Só que lá em de 2002 a 2008, eu fiz uma análise que foi no finalzinho de dezembro, falando sobre perspectivas para 2020, que a gente poderia ter uma correção maior, alguma correção para estar preparado para alguma correção que já aconteceu lá de 2002 a 2008. A gente teve várias correções, em torno de umas 6 correções, que em média, pelo gráfico mensal, que em média representaram correções de 22%. Média. Média que? Média da máxima para a mínima. Igual essa aqui, ó. Da máxima para a mínima, correção de 22%. Sem afetar a sua tendência de alta de prazo maior. Então, a gente pode ter alguns momentos assim, relevantes para baixo. Só se pegar aqui, por exemplo, PTR4 gráfico mensal, olha essa aqui, ó, da máxima para a mínima, 50%, em 2 meses. E depois volta aqui e manteve sua tendência de alta, ou seja, o ativo já vinha na tendência de alta, faz essa correção mais forte, que aí parece que o mundo vai acabar, e aí volta aqui forte para cima. Então, é aquela questão de entrou um pouquinho aqui, tem mais capital, entra um pouco mais para baixo na região de suporte, tentando pegar um cenário que é positivo em termos de longo prazo no mercado. Então, voltando para o Ibov, se a média é na faixa de 12%, 13%, em torno de 13%, pegando aqui essa distância aqui, ó, daqui para cá, e considerando 12% de correção, a gente estaria falando lá na faixa dos 104.900, 105 mil pontos. Primeira região que, inclusive, vou tirar essa linha agora daqui, que inclusive testaria aqui uma região de suporte anterior. Se eu olhar no gráfico semanal, gráfico semanal, zoom menos, 104 mil pontos está aqui nessa região de suporte. Então, uma região importante de suporte para o índice Bovespa. E para baixo disso, a gente estaria falando uma região mais forte de suporte, que já seria lá na casa dos 99 mil pontos até 97.600. Então, seria outra zona de suporte importante para o Ibovespa. Então, primeira região ali que eu já mencionei, na faixa dos 105 mil, 104.800. E a outra parte mais por volta, um pouquinho abaixo dos 100 mil pontos. Se olharmos aqui novamente para o gráfico mensal e considerarmos uma correção semelhante ao que já aconteceu aqui durante alguns meses, poder ter ali uma correção de 22%, a gente estaria falando, em 22%, a gente estaria falando lá na faixa dos 95 mil pontos, em torno de 95, 94 mil pontos, que é essa região aqui, ó. Que é essa região também que ficou bastante congestionado. Isso alteraria a tendência de alta? Não alteraria. Faria uma correção que poderia justamente, não que isso vá acontecer, mas dentro do cenário gráfico como um todo, que eu já mencionei na análise de perspectivas para 2020, faz sentido você dar uma olhada, está aqui dentro do canal da Alto Ver Invest, só pesquisar perspectivas 2020, que aí você vai verificar justamente essa questão aqui, ó, os momentos de correção nesses anos aqui de subida, os momentos de correção que eu já destaquei nesses anos aqui de subida, que a gente pode ter alguma correção nesse ano, e os momentos de correção, principalmente mais acentuadas, tendem a funcionar para fazer aporte aí no mercado de ações, pensando em prazo maior. E seguindo aqui, lembrando, e para os ativos que vão abrir com queda aí acentuada, ou estão com a compra de swing trade. Se você está com a compra de swing trade, você tem um stop, e ele vai acionar o gatilho que é o seu stop, então é o motivo de saída dessa operação. Ah, Dalton, mas você abrir lá em cima do suporte com uma Vale 3 que pode abrir lá embaixo. Não necessariamente, pessoal, que vai abrir lá nos valores que eu mencionei. Pode abrir acima e depois o mercado empurrando mais para baixo. Mas abriu lá em cima do suporte. Ah, Dalton, não vou sair com esse prejuízo tão grande. O que você pode fazer? Suponhamos, né, que abrisse aqui a Petro. Né? Você abriu aqui, veio aqui forte para baixo. Abriu já aqui, você pode fazer o quê? Aguardar uma correção, depois de alguns pregões, aguardar um movimento de subida e ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente, principalmente depois de 2 ou 3 pregões de mínima ascendente, reposicionar o stop da operação. A outra alternativa é simplesmente encerrar a posição comprada que você tem em termos de swing trade. Só toma cuidado para não querer virar uma operação de swing trade, vou virar agora uma operação de position mesmo de longo prazo, começa você focava a análise técnica, agora você está olhando fundamentos para ver se faz sentido continuar ou não com a ação dessa empresa.
Não estou dizendo que a análise fundamentalista é ruim. Não, é boa. Assim como a análise técnica é boa, são duas formas de você analisar para tomar suas decisões. O que é mais importante é que a gente tenha nossas estratégias. Enfim, eu não só mudaria essa questão. Não vou acionar prejuízo. Eu poderia ou aguardar um repique de alta, considerando que pode cair mais. E aí você teria que ter essa estratégia ou simplesmente sair na abertura do pregão. Seria outra alternativa de saída da uma posição de swing trade. Então é isso, amigos. Espero que tenha sido válida essa análise especial, um pouco mais longa, mais detalhada. Um grande abraço e a gente se encontra aí no pregão desta quarta-feira. Até mais.